Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o projeto vai ser com amores perfeitos. E para iniciar a pintura eu vou usar as cores verde pinheiro, verde pistache, verde musgo, amarelo limão e também o branco. Vou usar também o verde pântano. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 8, cor amarelo limão. Na pontinha aqui da folhinha, venho com esse amarelo limão. Um pouquinho desse verde pistache. Movimentos circulares. Verde musgo. Aqui eu vou avançar, mas não muito, para não cobrir completamente esse verde pistache. Agora com verde pinheiro. Da mesma forma. Só um pouquinho mais aqui desse outro lado, para fazer essa separação da folhinha e já vou subir até aqui em cima. Com um pouco desse verde pântano, também aqui desse outro lado. Só um pouquinho aqui nessa base da folha. Vou lavar o pincel e agora eu vou usar o pincel de número 4. Tiro aqui o excesso. Pode ser uma bandejinha, um pratinho, um paninho. Bem suave. Vou aqui com outro pincel. Esse é o de número 10. Só para espalhar melhor. Vai ficar mais suave. Porém, sem acrescentar, sem invadir muito os demais espaços aqui dos outros verdes. Pincel de número 4, verde pinheiro. Faço aqui como um círculo. Mais um pouquinho, a quantidade é bem pouquinha aqui, olha. Lavei aqui o pincel.
Vou misturar um pouquinho aqui na parte de baixo. Pincel de número 0, pode ser um fininho que vocês tenham. Faço um pequeno contorno aqui. Com o pincel de número 4, eu vou puxar um pouquinho para cima. Vou só ajustar aqui, porque às vezes pula um pequeno espaço devido à traminha do tecido. Aí você volta e faz a correção. Com um pouquinho desse branco, vou só fazer um leve contorno aqui. E ficou assim a primeira folhinha. Agora para a próxima, vou fazer um pouquinho diferente. Verde pistache, já direto aqui na pontinha. Pincel de número 8. O verde musgo. E aí vocês podem ir brincando com as cores. Necessariamente não precisa ser todas iguais. Podem ser diferentes. E usando aqui essa combinação de cores. O verde pinheiro. Aqui na base, o verde pântano. Vou puxar aqui um pouquinho mais, fazendo uma sombra aqui. Lavei o pincel, volto só deixando mais suave, mais leve. Um pouquinho de branco. Pincel de número 4. Com um pincel aqui maior, só para ficar mais suave. Um pouquinho desse verde pinheiro. Faço um contorno bem fininho. Para essa eu vou colocar algumas manchinhas.
e pode ser com verde pinheiro, com um pouquinho desse verde pântano. Pincel de número 0 com o branco agora. Bem fininho aqui do lado. Agora vamos para a próxima folhinha. Ou melhor, fazer aqui esse amor perfeito e vou usar aqui as cores branco, azul marinho, magenta, o vermelho carmim também, o púrpura e depois o amarelo ouro, talvez o amarelo limão, porém vou falar aqui no vídeo. E para iniciar aqui essa parte, vou usar o vermelho carmim. Vou começar por essa parte aqui. Geralmente, no dia a dia, eu já adiantaria todas as folhas, o fundo da pintura às vezes também. Eu gosto de deixar para o final. Porém, se for uma reprodução de um projeto já feito, então eu já adianto o fundo da pintura. Um pouquinho desse vermelho carmim. Aqui desse lado, vou usar um pouco desse magenta. Aqui desse outro lado, um pouquinho de púrpura. Apesar que ele não fez tanta diferença, porém ele é mais forte que o vermelho carmim. Vou usar o pincel de número 4. Um pouquinho do azul marinho. Principalmente aqui nesse cantinho. Aqui também. Com o branco agora, tiro um pouquinho desse excesso, não muito. Fiz a marcaçãozinha agora. Deixa eu só limpar aqui o pincel. E vou puxar, olha, para baixo, fazendo esse movimento. Vou para a próxima pétala. Vermelho carmim, pincel de número 8.
cor magenta, e aqui eu vou usar o púrpura. Agora com o pincel de número 4, com a cor azul marinho, eu venho com pouca quantidade, por isso que acabo tendo que voltar mais vezes. Já deixo aqui certinho e faço de acordo com o movimento ali para esta pétala. Temos mais modelos aqui no canal com flores Amor Perfeito. Pincel de número 0 com branco. Faço aqui um contorno bem suave, bem leve. Vou só ajustar um pouquinho aqui. Agora vou para essa parte aqui de baixo, para a outra pétala. Vou usar um pouquinho do vermelho carmim aqui. Vermelho carmim. Cor magenta. Deixar bem presente esse magenta também. E fecho aqui embaixo com o púrpura. Pincel de número 4.
cor azul marinho. Venho aqui bem rente para já fazer uma leve sombra, uma separação entre essas pétalas. Venho puxando aqui, já fazendo esse movimento, trazendo aqui o formatinho para essa pétala. Com o branco agora. Vim passando aqui entre essas marcações que eu fiz. Vou lavar o pincel. E olha, venho suavizando e deixando aqui essa marquinha. Vou lavar o pincel de novo. E venho aqui para cima, porque justamente está com a cor púrpura. Que aí se eu misturar as cores aqui, vai dar uma certa diferença. Então vou usar só mais um pouquinho de branco para realçar aqui algumas áreas. Vou destacar aqui essa partezinha aqui, então coloco mais um pouquinho de branco. Que aí vai destacar um pouquinho mais. Com bastante moderação. Pincel de número 0. Bem fininho o traço. Quanto mais fininho melhor, mais delicado vai ficar. Cor vermelho carmim, pontinha aqui da pétala. Cor magenta.
aqui com a cor púrpura. Lembre-se de adaptar o pincel de acordo com o tamanho do seu risco. Se for um risco menor, usa aí os pincéis menores. Faz essa adaptação. Venho passando aqui bem rente também. Puxando agora. Um pouquinho de magenta para preencher aqui esse pequeno espaço. Com branco, faço aqui as marcaçõezinhas. Limpei o pincel e venho puxando. Vou lavar aqui o pincel. Agora eu vou puxar para outra direção. Põe um foco aqui de brilho aqui. Limpo o pincel e agora eu venho puxando para cima. Pincel de número 0 com branco. Agora vamos fazer essa última parte. Vou até usar aqui o amarelo limão, em vez de usar o amarelo ouro. Vai ficar um pouquinho mais vibrante. Cor magenta. Estou aqui com movimentos circulares.
e vou avançando aos pouquinhos, olha como vai ficando. Para essa parte de cima, pincel de número 4 com a cor púrpura. Vou puxando e fazendo os pequenos detalhezinhos aqui, criando aqui o formatinho, direcionando ao centro aqui. Com o pincel limpo, só vou avançando mais aqui. O azul marinho ele é mais forte, então vou usar aqui a bandejinha. Para controlar melhor aqui a quantidade. E eu venho aqui só nesses tracinhos que eu fiz. Fazendo aqui uma sombra. E também detalhando. Um pouquinho do azul marinho. E um pouquinho de branco.
puxando aqui, direcionando desta forma. A quantidade é bem pouca e venho acrescentando, detalhando aqui de forma bem sutil, bem suave. Cuidado para não exagerar demais. Pincel de número 0. Pressiono aqui o pincel um pouquinho para fazer esse formato e venho puxando aqui também. Com azul marinho, vou colocar só mais um pouco aqui para dar mais profundidade. E ficou assim. Agora eu vou aproveitar aqui, fazer mais uma folhinha. Para essa eu vou fazer na lateral. Estou usando aqui o pincel de número 4, mas já vou substituí-lo. Vou usar aqui o de número 10, que aí eu já preencho essa área maior. Movimentos circulares.
verde pinheiro, com verde pântano, desse lado, fazendo essa sombra. Branco, pode até expandir aqui um pouquinho mais. Modelando o formatinho dessa folhinha. Tirei um pouquinho só do excesso. Verde pinheiro. Aqui você pode contornar com verde pântano. E para iniciar aqui essa pintura, vou usar as cores cinza lunar, azul bebê, cinza chumbo e também o branco. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 10. Cor azul bebê. Já vou aproveitar e passar nessa parte aqui também. Agora com o pincel de número 8, um pouquinho desse cinza lunar. Aqui nesta parte de baixo também. Um pouco desse cinza chumbo.
com um pouquinho de branco aqui. Vou até usar uma bandejinha aqui, tiro um pouquinho desse excesso. Desta forma. Para essa parte, vou preencher com o azul bebê completamente. E também esta parte de baixo. Então, aqui eu vou usar um pincel maior. Pode ser um de número 14, 16, para que você preencha essa área com mais facilidade, né? Por exemplo, aqui um de número 16. Ele vai preencher uma área maior em um tempo mais rápido. Agora com cinza lunar, pincel de número 8. Só um pouquinho. Para trazer um pouco desse cinza lunar. E aqui eu vou usar o branco. Lavei o pincel com um pouco de cinza chumbo. Faço o ajuste aqui desse lado. Com cinza lunar. Um pouquinho aqui desse outro lado. Venho puxando aqui. Um pouquinho aqui também. Cinza chumbo. Lavei o pincel, um pouquinho de branco. Cor cinza lunar. Estou aqui com o pincel de número 8. Caso o seu risco tenha sumido, você pode riscar com um lápis depois para que você não se perca. Ou fica com o risco próximo.
desta forma. E aqui vou fazer a outra parte. Movimentos circulares. Um pouco desse cinza chumbo. Desse lado vem com cinza lunar. Aqui eu venho estreitando aqui esta parte para dar movimento a essa peça. Depois que secar, eu vou voltar com o branco para fazer os acabamentos. Vou só ajustar bem, que devido à trama do tecido, às vezes fica um pouquinho falhadinho. E aí eu venho já corrigindo e deixando ali mais certinho. Movimentos circulares. Estou aqui com o pincel de número 8 porque eu quero ter um controle maior aqui da área, porém dá certinho com um pincel maior também. Com branco. Tinta diretamente.
E vou já formando aqui o formatinho que eu quero para para essa garrafa. Tirei um pouquinho do excesso, mas ficou muito claro. Eu vou passar aqui por cima aqui, olha. Porém, eu vou deixar ali um pequeno espaço. Vou repetir o mesmo aqui desse outro lado. Assim ficou bem legal também, porém podemos enriquecer ainda mais com alguns detalhes. Agora eu vou fazer aqui a parte do vinho, suco de uva, o que você preferir. Pincel de número 10. Vou usar as cores terra queimada, cor uva, mas você pode substituir pelo vinho, e a cor púrpura também, o branco. As partes que eu quero mais claras, eu vou usar a cor púrpura. Então eu vou seguir aqui a iluminação dessa garrafa. Então venho aqui com um pouquinho dessa cor púrpura. Pincel de número 10. Porém, vocês podem fazer aí as adaptações necessárias. Agora o restante eu vou preencher com a cor uva.
movimentos circulares ao misturar aqui as cores. E os acabamentos finais eu vou voltar depois que a pintura secar. E aqui, olha, ao chegar juntinho aqui, também é dessa mesma forma, movimentos circulares. Para facilitar, você pode já voltar aqui, faz essa misturinha. E depois, o restante você irá preencher completamente com a cor uva. E ficou assim, pode ver que o uva está sobre esse púrpura. Então eu volto com mais um pouquinho de púrpura. E agora o púrpura está sobre essa cor uva. Agora vou usar o branco. Uma bandejinha, o pincel ainda está sujo aqui, olha. Então, ficou um rosa bebê quase aqui, misturando com o branco. Lavei o pincel.
Um pouquinho aqui desse outro lado. Lavei aqui o pincel agora com a cor terra queimada. Ah, não, ficou imperceptível. Eu vou substituir então. E vou usar o preto, um pouquinho de preto aqui. E venho acrescentando em pequenas quantidades. E ficou desta forma essa garrafa. E agora que a minha pintura já secou, eu vou voltar e dar os acabamentos para esta garrafa. Aqui também esses amores perfeitos para combinar certinho aqui. Branco. Tinta diretamente. Cuidado que como a tinta já secou,
Pincelzinho de número 0. Por aqui alguns pontinhos. Bem pouquinho. Com o pincel de número 0, venho aqui acrescentando esses tracinhos, alguns risquinhos. Um pouquinho também de mais branco aqui. Vou colocar um pouco aqui. Melhor, vou substituir o pincel pelo pincel de número 4. Realçando um pouco mais, que eu quero o branco bem presente. Esse é o pincel de número 4.
E venho fazendo essas formas aqui. E também vou deixar aqui bem preenchido com branco. Pode ver que eu venho com moderação, justamente para não exagerar tanto. Tiro o excesso aqui. Só vou reforçar um pouquinho. Vou substituir aqui pelo pincel de número 8. E venho colocando alguns pontinhos.
Vou usar aqui o pincel de número 4. Vou deixar aqui meio curvadinho. Também respeitando o movimento. E ficou desta forma essa garrafa, após o acabamento. Os detalhezinhos, o brilho. Para fazer o fundo desta pintura, vou usar azul hortênsia e também o verde grama. Vou usar aqui um pincel de número 10. Vou usar uma bandejinha, mas pode ser um pratinho, pode ser também um paninho, o que você achar melhor. Passo aqui esse azul hortênsia. Tiro aqui o excesso. Aqui, olha, eu venho passando. Fica bem suave. Movimentos circulares. Começa forte, vai ficando fraco à medida que vai se expandindo. E olha como que fica bem suave. E assim eu faço ao redor de todo o projeto. Vou substituir aqui o pincel e usar o mesmo, porém vou substituí-lo. E vou usar aqui o verde grama.
secar direito esse pincel. Venho aqui dessa base, aqui desse cantinho. Muito forte, então eu venho, limpei só o pincel, um pouquinho e com o vestígio de tinta que ficou, fazendo uma sombra aqui. E vai se dissipando, né? À medida que vai se afastando. Eu fiz também aqui nessas folhinhas. Agora estou aqui com o pincel de número 8, porém você pode substituir aí justamente pelo pincel de número 2, número 4. Desta forma. Para fazer a base, vou usar as cores camurça e também o rústico. Pincel de número 10, vou passar um pouco aqui. Para essa base, você pode usar a tinta diretamente. Como eu quero uma base mais suave, então eu venho dessa maneira. Venho expandindo. Aqui você pode expandir muito mais, tá? Que aí até para ficar mais fácil, você pode usar o clareador, se preferir também. E assim eu vou fazendo em toda essa base. E agora com o pincel de número 8, bem rente aqui. E fiz aqui essa sombra. Aqui desse outro lado. Só um pouquinho aqui nesse cantinho. Mais um pouquinho do rústico.
e só um pouquinho aqui. Uma sombra aqui. Exagerei um pouquinho. Olha, bem suave. Não precisa ter pressa. E olha como um fundo mais suave realça bem a pintura. Então traz aqui um destaque e ficou bem simples também esse fundo aqui, essa base. Você pode passar risquinhos aqui para fazer um detalhe, como se fosse uma madeira também. E agora vamos pintar aqui esse amor perfeito. E para fazer essa flor amor perfeito, escolhi aqui as cores branco, lilás, violeta cobalto, amarelo limão e a cor uva. Também vou usar um pouquinho de rústico para fazer aqui esse acabamento, rústico e preto também. Só que como está para o final, vou deixar para abrir os potinhos depois. Vou começar aqui com o pincel de número 10. Comparada à outra, esta é bem mais simples. Cor lilás. Aqui na parte superior aqui da pétala. Para essa você pode fazer mais de uma, porque ela é bem tranquilinha. Eu sempre gosto de começar pelas pétalas que estão ao fundo, mas isso pode variar dependendo da flor, mas na grande maioria sim. Não vou preencher tudo, vou deixar um pequeno espaço. Desse lado também. Passando aqui bem certinho, para que não fique nenhuma traminha ali sem passar.
Se você achar essa mais fácil, você pode fazer essa assim também, usando essas combinações de cores aqui. Trouxe dois modelos diferentes para que vocês possam ver qual gostam mais, replicar os dois ou apenas um dos modelos. Lavei o pincel, violeta cobalto. Poderia passar em tudo, porém não vamos conseguir trabalhar assim mais delicadamente cada pétala. Então passa em uma, depois vai, passa em outra pétala. E ficou assim, olha, bem simples, bem tranquilinha de se fazer. São cores que se combinam muito bem. Com o pincel de número 4, vou usar a cor violeta, ou melhor, vou usar a cor uva. Ia falar violeta cobalto, porém é a cor uva. Vou usá-la com moderação, porque eu não quero que ela venha cobrir todo esse violeta cobalto, eu quero essas tonalidades ao fundo. Então por isso que eu venho aqui com bastante moderação. Começo por essas pétalas que estão ao fundo. Dessa forma. Puxo aqui um pouquinho. Feito isso, agora eu vou usar o branco. Também já vou aproveitar esse pincel de número 4 e já vou passar aqui, ó. E já aproveito para puxar um pouquinho. Aqui eu vou usar um pouco mais de violeta cobalto e fazer uma sombra aqui. Poderia ser também com o pincel de número 8. Vou usá-lo porque ele não vai destacar tanto como esse, vai pegar uma quantidade um pouco menor de tinta e o branco ele não vai ter assim tanta presença aqui, já que as cores que têm que estar em destaque é o lilás.
Olha como é bem tranquilinho. Deixo aqui um pouquinho mais carregado. E agora eu venho puxando e misturando. E direcionando ao centro aqui. Um pouquinho de branco só para alinhar aqui. Bem certinho, pincel de número 4. Agora, para esta outra parte, cor amarelo, limão. Pincel de número 10 vai preencher a área muito mais rápido. Vou deixar um espaço aqui em cima. Vou lavar aqui o pincel e voltar com a cor lilás. Ao chegar aqui, movimentos circulares. Pincel de número 8. Vou usar a cor uva. Vou aproveitar aqui e vou reforçar aqui essa lateral. Com a cor uva. Aqui também eu vou fazendo pequenas separações. E já vou direcionando aqui para o meio. Então, olha, você pode ir fazendo essas separaçõezinhas. Olha, vem direcionando dessa forma aqui, como está no meio, praticamente. Então, eu vou centralizando aqui. Aí, a partir daqui, eu já vou mudando esse movimento.
Vou deixar mais presente com essa cor uva. Cor rústico e também um pouquinho de preto. Um pouquinho aqui embaixo, olha, para dar mais profundidade, e venho puxando. O pincel pode estar mais inclinadinho, olha, e vai ficando assim. Com um pouquinho de preto. Feito isso, agora eu venho com o branco. Também uma pequena quantidade. Porém, pode usar um pouco mais para realçar também esse branco. Vou direcioná-lo aqui também ao centro aqui. E vou usar um pouquinho do violeta cobalto aqui. Eu tô sentindo falta desse violeta cobalto. Também aqui. Então vou usar um pouquinho. Que assim vai destacar mais essa tonalidade aqui. E com um pouquinho desse violeta cobalto também vou puxar aqui, direcionando. Com um pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham, só para vocês fazerem esses detalhezinhos que fica mais fácil. Então puxei um pouquinho aqui, completo aqui na partezinha de baixo, vou aqui do outro lado, faço uma pequena ondinha e vou fechando aqui, ó, na parte da base. E já venho aqui também puxando um pouquinho. Bem, um traço bem fino.
Você pode vir se reforçando um pouquinho. E aqui também, olha, bem, um traço bem fininho. Se ficar grosseiro, você vem com o pincel limpo e ajusta, que vai dar certinho também. Aqui também, e um pouquinho aqui também, desse lado, de forma bem sutil, bem suave. Quase pronto esse projeto. Agora eu vou aproveitar, esse botão foi feito usando as demais cores também. E aqui eu vou seguir usando esse modelinho que nós acabamos de aprender aqui, que acabamos de fazer. Então olha como é bem simples, lilás na parte superior. Vem preenchendo. Estou aqui com o pincel de número 10. Violeta cobalto na base. Vem preenchendo. E aqui também com movimentos circulares. Você pode usar um pouco mais para trazer aqui, olha, essa separaçãozinha entre essas pétalas. Do outro lado também aqui. Lavei o pincel, ou melhor, troquei de pincel, pincel de número 8. Venho com a cor uva aqui nessa base. E puxo só um pouquinho aqui para o outro lado. Aqui desse lado também. E venho puxando desta forma. Aqui eu vou colocar no centro aqui, bem pouquinho. E vou só puxar assim, ó, dessa forma. Procurando seguir aqui o movimento dessa pétala. Vou usar pouco branco aqui, então vou tirar aqui o excesso. E aí você vem direcionando. Limpar aqui o pincel, a tinta ela está um pouquinho mais resistente aqui, mas não tem problema não.
E ficou assim esse botão. Para o próximo botão, vou usar as demais cores que eu usei para fazer também o primeiro amor perfeito. Então, vermelho carmim aqui nessa base, pincel de número na base dessa pétala, pincel de número 8. Centralizo aqui com a cor magenta. Desta forma, preenchimento é bem tranquilo, movimentos circulares também. Vou lavar aqui o pincel, vou usar a cor púrpura na parte superior. Venho puxando aqui, olha. E aqui movimentos circulares. É bem tranquilinho de se fazer. Pincel de número 4, cor azul marinho. Venho aqui dessa base, puxo até aqui em cima. Puxo um pouquinho desse excesso, desse outro lado também. Puxo um pouquinho só para fazer aqui essa separação entre essas partezinhas ali da pétala. Um pouquinho centralizado. E vou usar aqui um pouquinho só para separar aqui essa partezinha do botão, olha. Com o branco eu volto fazendo os acabamentos, um pouquinho de branco. Nesse eu já vou usar até diretamente. Desse lado um pouquinho também. Aqui na parte que eu passei esse azul marinho, só vou suavizar aqui um pouquinho mais. E ficou assim. Com o pincel de número 8, vou usar aqui o verde pinheiro. Esse pincel está bem fininho, então ele já vai passar aqui, olha, num formatinho bem legal. Porém, se o seu não estiver, pode usar o pincel de número 0, passa aqui certinho e depois volta com outro pincel, só ajustando. Venho preenchendo.
um pouquinho do verde pântano. Lavei o pincel um pouquinho só de branco. Fiz aqui do outro lado, vou usar só um pouquinho desse verde pinheiro, bem sutil, e venho seguindo aqui, ó. Dessa forma. Não é para exagerar muito, porque tá embaçado aqui o vidro, e está lá ao fundo. Então, por isso, vai pegar só um pouquinho dessa pequena parte do galinho. E você pode repetir aqui do outro lado também, mas é um pequeno espaço, bem pequenininho aqui, ó. Vai ficar imperceptível quase. Agora que a pintura, essa parte já está completamente seca, se você achar que tem a necessidade de retocar aqui o branco, você vem, olha, e retoca o branco. Se houver a necessidade, como nós passamos aqui sobre as outras cores, então geralmente não realça tanto, mas você pode retocar se houver a necessidade, olha como que fica. Realça ainda mais. Como aqui, por exemplo, pode ver que está um pouquinho falhadinho. São pequenos detalhes, né? Bem pequenos. E ficou assim. Após o retoque final aqui, os botões, essa base. Não esqueça de assinar também, é muito importante para que vocês sejam reconhecidos pela sua arte, pelo seu trabalho. Olha como ficou uma base bem simples também, uma finalização mais clara para um fundo mais claro. Aqui em cima também, pequena quantidade aqui na lateral. Não subir nessa parte com o verde. O reflexo aqui, ou melhor, o fundo aqui desse pequeno galinho ali do botão. Essas folhinhas mistas, porém você pode escolher fazer todas iguais ou não também. Usar stencil ao fundo dessa pintura, com uma pintura bem grande aqui. Com essa garrafa, com vinho. Vocês podem adaptar esse projeto também para jogos de cozinha, também para, além de pano de prato, também para enfeites, olha. Se for para um projeto de Santa Ceia, colocar o pão e acrescentar esse raminho de flores, né? Acrescenta um pãozinho aqui, fica um projeto bem bonito também.
e muitas outras ideias, como colocar miosotes, galinhos, folhas de fundo. E esse foi o resultado final. Mais uma vez por esse ângulo. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares, ajude esta família a crescer, que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!